Oi, queridos caminhantes da busca espiritual. A gente está chegando aqui ao penúltimo trabalho, né? Já no estágio de, então, prestar serviço, que foi iniciado em Capricórnio. E agora, uma outra fase, a segunda fase do prestar serviço. Então, vim aqui falar do trabalho de Aquário, que é a limpeza dos estábulos de Algias. No meu livro, a página 181, começa falando que a chama singular deve acender as demais 49, afirmou o grande ser que presidia. A chama singular faz uma referência ao Salvador, né? ao discípulo que foi iniciado e agora está espiritualizado e está prestando serviço. E o serviço ele é no sentido de auxiliar a evolução e a espiritualização de outros seres, né, que ainda não chegou no estágio de estar prestando serviço. Né? Então, o Salvador, que em Capricórnio descia ao inferno para fazer resgates, agora, em Aquário, ele vai prestar serviço coletivo. Né? Por isso está falando na chama singular, deve acender as demais 49. Então, agora, o discípulo, o iniciado, que já se espiritualizou, agora presta trabalho coletivo. Capricórnio é um trabalho individualizado, onde ele desce no inferno para poder fazer resgate individualizado. Né? Agora, além do trabalho, não é que ele vai deixar de fazer os trabalhos individuais, deixar de descer ao inferno, ele continua fazendo, só que agora também ele vai fazer trabalho coletivo, no sentido aqui, primeiro, de limpeza da treva, vamos colocar assim, né? No sentido de trazer a luz. E depois, em peixes, aí o discípulo iniciado, já espiritualizado, vai ser um condutor de rebanho. Mas ainda isso não acontece em Aquário, não. Então ele só vai conduzir rebanhos mesmo no trabalho de peixes. Acender as demais 49, o número 49 tem uma simbologia importante. Primeiro que quando ele fala as demais 49, dá 50 com Hércules. E o número 5, ele representa a firmeza, né? a capacidade e a firmeza de andar no estreito fio da navalha. Então é a firmeza da força superior. É a coerência da força superior. Né? O número 49, na numerologia, ele está associado aos trabalhos que os homens devem fazer, né, os trabalhos que os homens devem fazer consigo mesmo e com os outros. Portanto, o número 49 indica auxiliar no trabalho dos homens. Então, já está dando esse indicativo. Né? O próprio texto já fala isso. Né? A chama singular deve agora acender as demais. Então, está falando de prestar trabalho para o outro. Então, o número 49 está associado a uma tradição de ajudar as pessoas. Levando um pouco para a questão do Oriente, que esse livro vem do Oriente, né, os 12 trabalhos de Hércules da Alice Bailey, o 49 está associado ao número de dias, é o número de dias que Buda passou em meditação profunda. Também é o número atômico do elemento índio, e o Rama, que é um mago que tem me entendido, ele falou que na Bíblia faz muita analogia ao número 40, mas ele diz que o número 40 quer dizer muito tempo, e não 40 em si. Ele fala que quando se perdia a conta, não conseguia mais contar o número né, codificar as coisas, então o pessoal falava 40, que queria dizer então muitos, vários. 40 dias e 40 noites. Não quer dizer que foi 40 dias e 40 noites que choveu. Foram vários dias, né, a se perder de vista, a se perder de conta. E o 9, ele está associado à paixão de Cristo, né, que na 9ª hora, tendo dado um forte brado, Cristo expirou, que é o momento da transformação do espírito, da matéria no espírito. Então, quando fala acender as demais 49, nesse sentido aqui, além do significado de trabalhar, né, de estar a serviço ao coletivo, está falando aqui também de um longo tempo, aonde vai fazer a transformação das pessoas da matéria em espírito. Então, quando falar acender as demais 49, então está falando
as várias pessoas que se tem que fazer a transformação da matéria em espírito. Né? Isso é o estar a serviço, agora é um coletivo. Aí no texto continua, né? Tendo acendido sua própria lâmpada, Hércules devia agora trazer luz aos demais. Quando fala ter acendido a sua própria lâmpada, isso acontece ao longo dos 9 trabalhos, que é o trabalho de si, né? Que Hércules faz, que vai até o 9º trabalho, que é Sagitário, né? E então, esses 9 trabalhos que são feitos até chegar em Capricórnio, quando fala acender a própria lâmpada, está falando então que são os 9 trabalhos necessários para poder se iluminar, para chegar na iluminação. E quando se chega nessa iluminação, mas não é uma iluminação no sentido de virar um espírito completamente iluminado, é de fazer um trabalho e se tornar um espírito espiritualizado, né? Se tornar um ser espiritualizado, na verdade, de se permitir compreender o funcionamento da alma e se permitir vivenciar a regência da alma para poder evoluir o espírito. É nesse sentido que está querendo dizer. Então, os 9 trabalhos servem para isso, para ensinar a gente a chegar no ponto onde a gente vai ter a regência da alma, onde o entendimento do mundo vai ser pelas explicações da alma, onde as nossas ações vai seguir as determinações da alma e não mais as determinações da matéria. Então, Hércules acende essa própria lâmpada, né, consegue essa iluminação, consegue se espiritualizar, então iluminação no sentido de espiritualização, ele consegue a espiritualização desses 9 trabalhos, depois que a gente consegue a espiritualização, a gente presta serviço, primeiro individual, para aprender a descida do inferno, depois trabalho coletivo e depois a condução de rebanhos. São 9 trabalhos para si, né, e 3 trabalhos a serviço, são 12 trabalhos, né? Os 3 trabalhos a serviço, eles têm uma analogia da Trindade, né, o número 3. Eu já disse nos trabalhos anteriores que a natureza é toda organizada pela base da Trindade, né, DNA, RNA, molécula de água, a célula é formada por três elementos e por aí vai, né? E o 9, que significa essa perfeição divina, né? É o tempo da perfeição, o 9. Então, esses 9 trabalhos, então, é o tempo de trabalho para atingir essa perfeição. No nosso caso, é uma perfeição no sentido de espiritualização. Então, esses 9 trabalhos simbolizam o processo de trabalho de Hércules, né? Esse processo de espiritualização. Aí, ainda na leitura do texto, vai falar assim, por muito tempo perseguiste a luz que tremeluzia, né? Então, ao longo dos trabalhos, cada trabalho é uma compreensão e uma recepção de luz, né? Só que ela ainda fica tremeluzida porque ainda não está consolidado os trabalhos. Ela só vai ser uma luz consolidada, fixa e firme, quando concluir os 9 trabalhos, né? Por muito tempo perseguiste a luz que tremeluzia, primeiro de maneira incerta, então logo que está no começo a gente ainda está muito na matéria, então é muito incerto com a luz, depois aumentando até se tornar um firme farol, né? Então gradativamente ao longo dos 9 trabalhos, quanto mais aproximando do 9º, mais firme vai ficando. E agora brilha para ti como sol brilhante. Então concluiu os 9 trabalhos, a gente está apto a prestar serviço, aprendeu a prestar serviço individual, vira um sol brilhante. Então a gente vira um ser de luz, né? Vira um ser onde vai brilhar e vai trazer luz para agora várias pessoas, né? Usando a metáfora do sol, né? Então esse é o processo de se espiritualizar, né? A metáfora de receber luz e se iluminar, recebendo luz, se espiritualizar, e com isso então permitir dar luz a outras pessoas que ainda estão em processos anteriores. E aí o ser que preside fala com ele, volta para aqueles para quem luz é apenas um ponto de transição, para então firmar a luz nas outras pessoas. Então depois de se iluminar, a gente vira servidor e vai auxiliar no processo de iluminação e espiritualização do outro. Esse trabalho específico, né, fala sobre o rei Algias, que jamais fizera limpar o excremento que seu gado deixava nos estábulos reais. E o rei Algias fala com Hércules, né, hás de ter um plano astucioso
que arquitetastes, ó Hércules, para me roubar o trono. Né? E aí Algias faz um acordo com Hércules, que se Hércules terminar o trabalho em um único dia, 1/10 de todo o rebanho de Algias seria de Hércules. Né? Então Hércules observou 2 rios, o rio Alfeu e o rio Peneu, que fluíam mansamente pela vizinhança. Sentado à beira de um deles, a resposta ao problema da limpeza dos estábulos veio à mente como um relâmpago. E lá na página 191 vai falar assim: Hércules, sendo iniciado e tendo muito bom senso, o que os verdadeiros iniciados sempre têm, desceu do alto da montanha e contemplou o problema. Ele estudou os estábulos. Então, estudando os estábulos, veio a solução. Quando está falando que ele desceu do alto da montanha, está fazendo uma referência a Capricórnio, e o alto da montanha é o lugar do ser espiritualizado, né? É o lugar da espiritualidade. E quando fala contemplar o problema, estudar o estábulo, isso são condições de sabedoria. O ser espiritualizado, então, ele espera primeiro receber a informação para depois executar. Ele não vai simplesmente executando. Então Hércules senta na beira do rio, contempla o problema, estuda, né, observa o estábulo, o que está acontecendo, e aí recebe a informação do que precisa ser feito. É assim que funciona quando a gente está a serviço. A gente se coloca disponível, contemplando, e quando a gente está disponível, contemplando, se for para executar algum serviço, o serviço chega como um relâmpago na cabeça. E aí a gente enxerga algumas coisas que precisam ser feitas, e aí vai conduzir. Então foi isso que aconteceu com Hércules. E ainda falando sobre trabalho, com enorme esforço, Hércules conseguiu desviar ambas as correntes dos cursos dos rios que eram seguidos por décadas. Ele fez com que o Alfeu e o Peneu derivassem suas águas através dos estábulos cheios de esterco do rei Algias. O reino foi limpo de toda a sua fétida treva, né, ou de todo o seu excremento. Aqui falando que o excremento então é uma fétida treva, isso é importante que a gente vai entender o que é o excremento. Em um único dia foi cumprida a tarefa impossível. Só que o rei Algias, ele berra de raiva falando: conseguiste com um truque. Os rios fizeram o trabalho, não foi tudo. Então ele não reconhece o trabalho de Hércules. Bom, o que esse trabalho então vem ensinar para nós que estamos aqui cumprindo os trabalhos até chegar no ponto de ser servidor, né, de estar a serviço? A base do trabalho é limpar o excremento do gado. Né? O gado, quando está falando gado, está falando rebanho, ou seja, grupo de pessoas. Né? O gado, então, representa um aglomerado de seres humanos. Né? Cada boi, né, cada vaca, vamos colocar assim, o conjunto deles é o gado. Né? Se a gente voltar no trabalho de touro, a gente vai ver, então, que o touro, né, o boi, o gado, ele representa o nosso aspecto animal. Ele é animal no sentido do ânima. O que é esse ânima? Né? É aquilo que dá ânimo à matéria. É a motivação da matéria. É o que faz a matéria mover-se. É o estímulo, o impulso ao movimento, que a gente viu que é o desejo. E, no caso, no desejo tem a Kundalini. Eu não gosto do termo energia sexual, porque é muito pejorativo e distorce o que é energia. Então, no caso, é a Kundalini como esse impulso da vida. Então, quando está falando do gado, né, bois e vacas, ele, então, está falando de um aspecto animal, né, do nosso aspecto animal, do nosso aspecto carne. Então, está falando, então, de limpar as merdas que são feitas pelos seres humanos. Essa que é a analogia. Né? E como excremento do gado, o excremento da matéria, o excremento que o desejo faz, que esse impulso do desejo faz com o ser humano, com o mundo. Né? Então o excremento aqui é o resultado do mau uso do desejo e o resultado do mau uso da matéria. Que aí a gente pode falar assim, dá muita merda, né? A forma como a gente usa dá muita merda. Por isso que o mundo tá a merda que tá. Vocês podem perceber que o mundo é um grande estábulo de algias, vamos colocar assim, né? E agora chegou a era de Aquário, a gente está entrando na era de Aquário, e a quinta dimensão ela é aberta justamente por causa da era de Aquário. Então chegou o momento de limpar esses estábulos, né? de lavar com água as merdas que a humanidade anda fazendo. E isso é um pouco a função das chuvas. Né? Pelo menos no Brasil, as chuvas têm um ciclo anual, agora a gente está num período de chuva, estamos em janeiro.
Então, esse período é um período de muita limpeza no planeta, né? Chove muito, principalmente aqui, claro, no outro hemisfério não, mas aqui dá essa limpeza mesmo, né? Uma chuva muito forte que lava e purifica. É importante a gente entender que tem um detalhe, que Hércules não tentou varrer e limpar os estábulos, como outras pessoas já haviam feito. Mas ele rompeu a barreira dos rios e, sem esforço no sentido de limpeza, os estábulos foram limpos. Isso é importante porque a atuação a serviço da força superior funciona mais ou menos dessa maneira. A gente se coloca disponível e aí é a força superior que atua. Quando está falando assim, varrer ou limpar, está falando então de um esforço de atuação da força humana. Né? E não foi isso que aconteceu. Quando está falando então da água limpar, e Hércules só canalizou a água, né? Só canalizou o processo, está falando então da atuação da força superior. E isso é muito importante, porque quando a gente está a serviço, não é a gente, homem, né? Não é o aspecto da matéria que está ali. O homem está ali simplesmente para poder ser um canal da atuação da força superior. Então ele só recebe o que precisa ser feito e executa de acordo com o que foi pedido pela força superior. E aí a força superior organiza todo o ambiente e prepara todo o ambiente para que o serviço seja executado da maneira necessária, da maneira como é preciso. E aí o resultado não é uma função de otimização e de eficiência que a cabeça humana pensa, de causa e efeito, não é isso. É tudo cálculo da força superior, que a gente não entende a lógica, então executar o serviço muitas vezes é não entender o que está acontecendo, é simplesmente receber e executar. E aí tem que tomar um cuidado, porque não é satisfazer o ego e falar que está cumprindo a força superior. É realmente receber o que é o recado, receber o que é o serviço e executar. Né? É interessante essa analogia do excremento humano, né, e de limpar esse excremento humano, porque o espírito do homem é saudável e puro. Está elevando-se para a ocasião e nós estamos progredindo. Está na página 138. O excremento vem das naturezas inferiores, né, dos 3 centros que a gente viu, que são justamente os 9 trabalhos. Né? Então, o excremento ele é o resultado das experiências de evolução que o ser humano vai tendo. O ser humano vai fazendo muita merda, e vai aprendendo e vai espiritualizando. Bom, então é importante entender então, né, que não foi a atuação humana, foi a água que fez a limpeza, então foi uma atuação da força da natureza, então foi uma atuação da força superior. Hércules tinha que ajudar na limpeza pela direção certa das forças da vida através desse mundo. O que significa isso, então? Ajudou na limpeza apenas canalizando o que foi determinado pela força superior. Então Hércules foi apenas um instrumento. Como a força superior precisa de um corpo para poder atuar e intervir, precisa da matéria para intervir, quando a gente está a serviço, é isso, a gente está a serviço da força superior, a gente vira um objeto de intervenção da força superior. E aí a força superior executa o que precisa ser executado através da nossa matéria. É isso que é estar a serviço. Isso acontece em Capricórnio, só que aí a força superior vai atender, vai atuar no sentido de um atendimento individual específico, de buscar na treva, e aqui agora no trabalho de Aquário a gente está aprendendo a fazer uma limpeza geral, de trazer luz. Então aqui é um momento de elucidação da treva. Depois vai vir a condução do rebanho. Aqui agora é só um momento de espiritualização, de iluminação, de uma compreensão, de uma consciência do que está acontecendo. Então é um momento de conscientização. Quando a gente está a serviço em Aquário, quer dizer então que é um momento de grande conscientização. Por isso que eu falo que a quinta dimensão é a dimensão da verdade, né, da grande consciência. E a era de Aquário é a era da grande consciência. Olha como que é coerente, como que as informações são bem sincronizadas. Né? E isso, para mim, é prova da verdade que está por detrás disso. Então a gente está vivendo, agora entrando no momento do planeta, que é o momento da verdade, é o momento da conscientização. Por isso que por isso que tem tanta coisa acontecendo, tanta merda acontecendo, uma pandemia que colocou todo mundo em casa, uma espécie de castigo, assim, não acredito que a força superior castiga, mas só para uma fala didática para a gente entender, mas um ensinamento da força superior para a gente ter essa tomada de consciência, para a gente
ter uma consciência da verdade agora, né? Então, para mim, o momento que está acontecendo agora é esse. Tem um vídeo no meu canal de uma palestra que foi dada sobre a pandemia para os alunos da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu acho que quem quiser entender um pouco mais sobre esse momento da verdade da pandemia, vale a pena dar uma olhada lá. Então, o ser espiritualizado, ele, né, apenas canaliza a força superior. Primeiro, ele contempla, e o momento de contemplação, então, é o momento que ele se conecta com a força superior, para daí vai receber o serviço que precisa ser feito, para depois, então, ele executar. Então, agora, no trabalho, em Aquários, a gente aprende a ser um mestre servidor. E a gente pode ser mestre porque aprendeu a servir, ou pode servir porque é um mestre. E uma pequena diferença aí, porque alguns já nascem mais preparados, mais mestre, porque isso vem de um estágio de evolução, né, para trás, em termos de espiritualização, mas a gente também pode chegar ao ponto, depois de muito aprender aqui, de passar pelos nossos trabalhos, então virar um servidor. Bom, como acontece essa limpeza, né? A gente está falando de limpeza, do excremento, como que é essa limpeza? Ainda não está conduzindo grupos, não está conduzindo rebanhos, mas já está conduzindo individualmente. Como que funciona isso, né? Até esse trabalho de iluminação também acontece em grupos, né? Mas ainda não é a condução do grupo. Bom, então como acontece essa limpeza? Como que funciona? Aquário é descrito como um homem sustentando um vaso invertido. O homem vira o vaso e verte duas correntes de água. De um lado o rio da vida, do outro lado o rio do amor. Vida e amor são as duas palavras que encarnam a técnica da era de Aquário. Então a técnica utilizada na era de Aquário é vida e amor. Eu falei sobre o amor em um dos trabalhos, se eu não me engano, eu acho que foi Gêmeos, né? E o amor, então, é uma conexão muito profunda, né? E quando a gente tem conexão profunda com o outro, aí a gente entra naqueles critérios de ter onisciência. Então, com a onisciência, que para ter a onisciência é preciso da onipresença, então primeiro está presente, aí a gente tem essa onisciência. E quando a gente tem essa ciência do que está acontecendo com o outro, com a gente, com o ambiente ao redor, aí a gente adquire uma grande potência. Então aí a gente pode executar o serviço, aí a gente pode fazer intervenção. E então essa ciência para fazer intervenção no trabalho de Aquário significa dar luz. Significa dar luz é trazer essa consciência, essa iluminação. Né? Lembrando que não é a iluminação de um ser iluminado que não precisa mais estar aqui, mas a iluminação no sentido de a tomada de consciência. E o que é a grande tomada de consciência? É a compreensão do que está acontecendo. O que está acontecendo com a matéria e com o espírito. E aí, entendendo que o que está acontecendo com a matéria está sendo explicada pelo espírito e não mais pela lógica da matéria. Isso é a grande iluminação. Isso é dar a luz. Então, esse dar a luz é dar vida. É vida o quê? É dar vida ao espírito. Porque quando a gente compreende o acontecimento em função das explicações da lógica do espírito, a gente está dando vida ao espírito. Por isso que a técnica é amor e vida. Porque o amor a gente conecta, entende o que está acontecendo, permite a conscientização do espírito, permite a iluminação, a iluminação na treva, né, de iluminar e ver o espírito, ver como o espírito funciona, ver que o espírito existe, compreender como que o espírito é. Isso significa, então, dar vida ao espírito. Então, essa limpeza é fornecer consciência espiritual, consciência do espírito, ou dar vida ao espírito. E para que isso aconteça, é necessário utilizar o amor, é necessário ter a conexão profunda. Aí uma coisa interessante, né? O trabalho de Aquário é o 11º trabalho. E aí tem um 11º mandamento de Jesus. Quando Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso seria a nota de Cristo para o final do tempo. E a gente está chegando no final dos trabalhos. Nós estamos chegando no final das eras. 11º trabalho. Então olha a coerência, né? A gente está chegando no final dos tempos e o que o trabalho de Aquário está falando então? Do amor conexão. E agora, lá em Gêmeos, a gente entende que ele existe, entende um pouco como ele é, aqui agora a gente põe ele em prática. Aqui agora pratica o amor.
Então a era de Aquário é uma era de praticar o amor. O trabalho de Aquário, então, é um trabalho de prática do amor. É um trabalho de exercício e execução do amor. É colocar o amor em prática. E isso é o mandamento principal da Bíblia, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Que seria aqui uma espécie de 11º mandamento, que para mim é o fundamento principal de toda a Bíblia. Para mim ela está toda estruturada nesse fundamento, que é a compreensão do amor. A compreensão, o amor está em 532 Hz, 600 é a transição para a sexta dimensão, que já não tem mais a matéria, é a analogia do céu. Então olha como que é coerente, né? Na hora que a gente tiver o aprendizado do amor e praticar o amor como frequência, que aí a grande prática, vamos colocar assim, é colocar em frequência, aí então a gente dá o salto, encerra a era de Aquário e vai para a era de Peixes e vira Salvador universal todo mundo. E aí encerra a quinta dimensão, não vai encerrar ainda, mas vai abrir a sexta dimensão. Como que é coerente, né? Então esse é o recado da Bíblia, né? Ensinando aí para o céu. E a sexta dimensão é como se fosse o céu. A Bíblia fala que para alcançar o céu precisa amar o próximo como a ti mesmo. As descrições da sexta dimensão são parecidas com a descrição do céu na Bíblia. E para chegar na sexta dimensão passa, que é depois de 600 Hz, passa em 532 Hz. Então precisa aprender o amor, que é o amor, né? Então, olha como é coerente, né? E o rei Algias não reconheceu o trabalho de Hércules, falou que foi um truque. E tem uma passagem na página 194 do meu livro que fala assim: não espere por reconhecimento. Né? Quando estiver a serviço e quando estiver fazendo limpezas, trazendo luz, não espere por reconhecimento, não os receberá. A dura tarefa do pioneiro em qualquer campo do pensamento, de qualquer pessoa que está tentando expressar novas ideias, é sempre o não reconhecimento, e às vezes pior. Você não será louvado, não merecerá consideração, enfrentará tempos difíceis. Então, cumprir serviço não é fácil. Bom, então o trabalho de Aquário é basicamente isso. A hora que a gente pratica o amor e através dessa prática a gente conecta com o campo, conecta com o outro e executa o serviço da conscientização de grupos, né? De trazer luz para o espírito, de dar vida ao espírito das outras pessoas, ensinando às outras pessoas o que é o espírito, como ele funciona, né? A grande marca do trabalho de Aquário é essa. É importante trazer 2 temas que falam nesse capítulo, que primeiro são as marcas do iniciado e depois características da era de Aquário, que a gente está entrando nela agora. Bom, as marcas do iniciado são 3. Né? A primeira delas que é o serviço impessoal, é o serviço prestado porque nossa consciência não é mais centrada em nós mesmos. Nossa consciência, e isso é que o amor faz. Quando a gente pratica o amor, a nossa consciência não está mais voltada só para nós. Está voltada para o todo, porque a gente está conectado ao todo. A gente está onipresente. A gente não é só mais presente em nós mesmos. A gente está onipresente no todo. Então, a nossa consciência, ela não está mais em nós, só nós. Que é o segundo aspecto do trabalho grupal. Ela está centrada no coletivo, ela está centrada no grupo, no todo. Bom, então o serviço impessoal. Nossa consciência não está mais centrada em nós mesmos, não estamos mais centrados em nós mesmos. E sim, nossa consciência, sendo universal, nada há a fazer senão assimilar os problemas de nossos semelhantes e ajudá-los. E essa assimilação, ela acontece através do amor, que é quando a gente conecta e entende com profundidade qual é o problema que está acontecendo. Então a gente pode ajudá-lo porque a gente tem ciência profunda do processo dele. E aí, por essa ciência profunda, a gente tem uma grande capacidade de potência de fazer uma modificação e uma transformação no outro a partir dessa ciência da conexão que a gente tem. Daí a importância do amor. A gente só consegue essa ciência e essa capacidade de potência se a gente tiver uma profunda conexão. E essa profunda conexão é o ato de amar. Para o verdadeiro mestre em Aquários, isso não representa esforço. Né? Isso vai acontecendo de uma maneira automática. Quando a gente só contempla, as informações vêm. Então, quando a gente senta e contempla o outro, contemplar é se conectar, né? Então, Hércules senta na beira do rio, se conecta, vê a carroça com pessoas mortas passando, se conecta com o ambiente, se conecta com os rios, a informação chega. Então, quando a gente está a serviço, é isso que acontece. Quando a gente se conecta com o outro, a informação chega e aí a gente executa. A segunda marca do iniciado, então, é o trabalho grupal. Né? A nossa consciência não está mais em nós mesmos, está no grupo.
Então, o trabalho grupal é permanecer sozinho espiritualmente, na manipulação dos assuntos pessoais, esquecendo de si mesmo no bem-estar daquele segmento da humanidade que a gente está executando o serviço. Então, a gente está sozinho no trabalho, né, que em Capricórnio falou que é um trabalho sozinho, o ser espiritualizado caminha sozinho, trabalha sozinho, mas ele, lá no Capricórnio fala que ele nunca está completamente só, por causa disso, ele está sempre executando serviço e está sempre em conexão. Então, o serviço impessoal, né, a consciência não está em nós mesmos mais. A gente está agora manipulando os assuntos do grupo, do coletivo ao nosso redor, e tendo a prioridade do bem-estar social, do bem-estar coletivo, como a meta nossa, como objetivo, como bem maior. Então, é o bem-estar coletivo que é o parâmetro de resultado, vamos colocar assim, das coisas que têm que ser executadas. Ou seja, o estar a serviço foca, então, no resultado do bem do coletivo e não do bem individual. Então, é um trabalho para o coletivo. E o terceiro é um autossacrifício. Esse autossacrifício é no sentido de não é se sacrificar, de se martirizar, é de tornar o ego sagrado. Então, o autossacrifício é tornar o ego sagrado. O iniciado lida com o ego do indivíduo, com o ego do grupo e com o próprio ego. Isso, então, são as marcas do iniciado. Saber lidar com o ego do grupo, o ego do outro e o próprio ego. Em relação à era de Aquário, é uma era onde instinto, emoção e razão vão ser secundários, ainda que no centro superior. Porque eles vão ser regidos pela alma, eles vão ser meros combustíveis da matéria. Vai ser a era que no final a gente vai estar sob o aspecto da consciência, o aspecto puro da consciência. Então, o impulso universal em cada um de nós não vai ser mais o emocional, vai ser esse impulso da consciência, a consciência de Deus, a consciência da nossa relação de Deus, a consciência da nossa unidade, a consciência do nosso espírito. É isso que a gente vai aprender na era de Aquário, que vai demorar 2000 anos. Nossa consciência estará localizada no reino espiritual, o quinto reino da natureza. O materialismo, tal como o conhecemos, terá completamente desaparecido, e quando a vida toda será interpretada em termos de energia. Então, a gente vai começar a entender tudo o que está acontecendo em termos de energia. A gente vai começar a explicar os acontecimentos das coisas através das energias, entendendo como frequência, como vibração. A primeira coisa que deve acontecer na era de Aquário é o rompimento das barreiras, assim como Hércules fez de romper as barreiras do estábulo. Vamos deixarmos de sermos exclusivos e pensar em termos mais amplos, né? Deixar de ser egoísta, deixar de pensar no próprio umbigo, deixar de pensar no próprio ego e pensar no bem do coletivo. É a hora que a gente vai aprender, então, a se conectar. Então é a era do amor, da conectividade, que é estruturada em 3 fases, né? Novamente a trindade. O primeiro decanato, que é o governo de Saturno, que o governo de Saturno vai colocar 2 polaridades muito fortes, que é o que está acontecendo agora, né? Que são forças compulsivas. Uma delas é separatista, está muito apegada ao passado, muito apegada ao aspecto material, muito apegada à ganância, ao dinheiro, ao ter. E a outra é uma força que começa a ter visão e consciência do espírito e da experiência coletiva. O segundo decanato é o governo de Mercúrio, que vai ser então o tempo da iluminação, que vai ser o momento de tomada de consciência grupal. Então o mundo vai ser movido pelo pensamento e não mais pela emoção. E o terceiro decanato, que é a regência de Vênus, que vai ser a plena prática do amor, que é a conclusão da quinta dimensão. Então essas são as características também da era de Aquário que a gente está entrando agora, de acordo com o livro da Alice Bailey. Espero que tenha ficado claro, né? Agora é difícil colocar em palavras a execução do serviço, porque o serviço a gente só executa, recebe, executa, recebe, executa. E é o que é, e é assim, a gente vai e faz, muitas vezes não entende, algumas vezes pede explicação, recebe, algumas vezes pede explicação e só fala assim, executa, depois você vai entender e depois entende, algumas vezes não entende, e é um outro campo de informação com um outro nível de explicação, com outro tipo de explicação das coisas. Bom, queridos, então, eis o trabalho de Aquário. Gratidão, paz no profundo para nós. Auge, auge.